Pessoal, essa é a parte 2. Acabei prolongando um pouco aí na fala a respeito da pergunta número 7, breve catecismo. Então essa aqui é a continuação, parte 2 das nossas respostas aí, nossas leituras, um comentário a respeito da pergunta sobre o que são os decretos de Deus. O último vídeo ele finalizou aí com a leitura de Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Eu dei uma revisada aqui e achei até bom acrescentar também o versículo 26. Eu vou reler e vou acrescentar aqui esse versículo, né, que antecede aqui a passagem recomendada pelo livro, né, pelas leituras lá do Catecismo. Versículo 26, capítulo 4 de Atos. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, assim como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, quando a gente agora, eu espero que você passe a pensar assim. Quando você entrar numa discussão a respeito de livre-arbítrio e de predestinação, pense que antes de você tratar a respeito dos seus interesses, você deveria ler essa passagem aqui, porque ela fala a respeito de Jesus, ela não está falando a respeito de mim, ou do rei, do governador, do imperador fulano de tal, ou da pessoa mais simplória que exista na face da terra hoje. Ela está falando a respeito de uma situação extremamente desconfortável que foi imposta a Jesus. E quando você lê lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver que é um Deus que sai da sua posição de glória para poder vir à terra e cumprir por nós um propósito que é imensurável aí na sua ideia de miséria, né, de decadência. Então aquele que é super justo veio para cumprir um propósito em função de salvar nós que somos os injustos. Entende? Então, quando a gente vai pensar a respeito da nossa participação aí em relação a reclamar de uma predestinação ou ficar grandão em função disso, eu sou escolhido, sou predestinado. Pensa que a predestinação de Jesus ela foi dura, pesada. E quando eu falar a respeito de livre-arbítrio, né, eu quero ter a minha opção de escolha. Pode escolher, então. Mas saiba que Jesus, o próprio Jesus, ele não teve tanta alternativa para escolha. É como eu falei lá no final do vídeo passado, primeira parte aqui, quando perguntava-se para Jesus a respeito da vontade, aí ele falava, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai e cumprir o projeto para o qual ele me enviou. Quando perguntavam para ele lá no Monte da Transfiguração, vamos ficar por aqui, vamos fazer umas cabanas aqui e fica todo mundo aqui mesmo. Ele recusa isso e xinga Pedro como se Pedro estivesse ali possesso pelo próprio Satanás, querendo tentá-lo a desistir do projeto maior que o Pai tinha para ele. Então aí a gente para de balancear a respeito dessas coisas, sabe, de predestinação e de livre-arbítrio e de X ou Y, e passa a entender o propósito do projeto de Deus como uma coisa muito maior do que a minha posição e o meu conhecimento a respeito disso. Okay? É mais uma opinião minha, um jeito de pensar meu. Então, se a gente ficar olhando para a nossa vaidade em relação a isso, é muito ego, é como se a gente ficasse aqui debatendo a respeito de quem vai sentar ao lado direito ou esquerdo de Jesus, né, de Deus lá na eternidade, na glória. É muito vazio esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Os últimos textos eles vão aparecer em Romanos, capítulo 9, versículo 22 e 23. Romanos 9, 22 e 23. A gente às vezes dá um acréscimo assim de comentário,
foge um pouco, vem outras coisas na cabeça na hora, mas eu acho que é por aí, a gente não tem que ficar muito questionando, a gente já está sendo uma parte completamente privilegiada nesse processo todo, nesse projeto todo. Então, como diz, né, nós somos totalmente pecado. Eu estava imaginando um pouco era a respeito disso, agora voltou aqui a conexão. E aí vai uma pregação, os 5 minutos que ainda falta vai ser curto. Mas o que? É nós vencemos o nosso ego. Né? A gente quer ainda colocar uma condição a respeito de como nós vamos ser salvos. Cara, você já era do lixo, você já era do esgoto, entende? Não tem que ficar pensando em posição que você vai ocupar. Você tem que glorificar a Deus eternamente pela salvação que Ele está oferecendo. Então, Romanos 9, 22 e 23. E que direis a Deus se, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Para que também se desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então eu até prolonguei aqui mais uma vez os textos, tá vendo? Porque a gente já lê antes e faz aqui uma ideia, né, e vê, nossa, isso aqui é muito grande, eu não posso deixar isso fora. Então muitas vezes você vai estudar o breve catecismo, ou vai estudar um estudo bíblico lá para você ministrar na sua igreja, você se resume àquilo que está sugerido ali. Aí você está perdendo. Lê um pouquinho aí, os 2 versículos anteriores, lê mais uns 3 ou 4 posteriores, lê o capítulo todo, entende o contexto, você vai crescer aí na preparação da sua aula, na preparação do seu conteúdo e da sua própria mentalidade aí a respeito dessa transformação da mente que a gente precisa, ok? O outro texto, logo na frente, Romanos 11, o versículo é o versículo 33. E aí vem aquela situação que fecha, né? É mais ou menos aquele fundamento com o qual eu abri. Então, se Deus é sabedoria, é conhecimento, é soberania, Deus é completo, né? Vamos pensar a completude de Deus. Esse versículo fecha tudo e manda nós ficarmos quietinhos e calados a respeito dessa grandiosidade toda. É o tipo de aprendizado que aparece bastante lá no final do livro de Jó, certo? Então, quando Deus está debatendo com Jó ali nos capítulos finais, no final Jó só tem a demonstrar diante de Deus a vergonha dele mesmo por mesmo ele sendo um cara justo, ele não tem de que ficar perguntando a respeito de qualquer coisa diante da soberania e da vontade de Deus. Eu falo porque eu estou vivendo esse processo. Algumas coisas que a gente quer ver nas igrejas, não sou eu quem decido. Alguma coisa que a gente quer ver na justiça das pessoas, não somos nós quem decide. Quer ver um exemplo disso? Quando Jó, lá no início do livro, ele confessa os pecados dos filhos, isso para nós parece ser uma virtude, mas na verdade acaba sendo o quê? Um pré-julgamento que o próprio Jó está fazendo a respeito dos filhos. Quem defende a questão dos filhos é próprio Deus. O Jó não tem que intervir ali pedindo perdão pelo pecado do outro. Ele precisa olhar para dentro de si mesmo e avaliar o seu erro. O que é dito lá no momento da ceia? Cada um avalie-se a si mesmo. Então ali a gente pensa, que legal, ele tem essa preocupação. É uma preocupação, mas ele não pode entrar naquela posição. Pelo menos é a maneira como Deus tem me ensinado dia a dia aqui nas minhas coisas. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então aqui fala tudo para a gente a respeito desse aprendizado, a respeito desses decretos de Deus. Então se Deus decretou dessa maneira, nós devemos simplesmente acatar, obedecer e aprender dia a dia a respeito disso. Eu tenho aprendido muito, que Deus possa fazer assim na sua vida também, te abençoar e te conduzir pelo caminho
de santidade aí da sua vida perante Ele. Amém? Deus nos abençoe.